Glória a Deus. E aí, você está pronto para viver uma nova estação no Senhor? Esse ano nós temos uma promessa de Deus liberada para nós, como corpo de Cristo, mas também eu creio que para cada um de nós pessoalmente, na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, nos nossos empreendimentos, amém? E aí, esse ano você vai viver o quê? Ah, muito bem, mais em menos. Obrigada, Val. Mais em menos. E é um pouquinho, né, sobre isso que eu quero falar com vocês, que a gente vai aprender. Sabe, debaixo dessa palavra inspirada pelo Espírito de Deus, nós temos crido em um novo tempo. E sabe que essa não é apenas uma visão de Deus para a nossa igreja, não é apenas isso. Mas se você crê nessa visão, se você crê nessa palavra, se você está conectado a essa visão, essa também é uma palavra de Deus para você pessoalmente. Amém? Para a sua casa. E eu estou com muitas expectativas de alinhar o meu coração, né? De alinhar a minha visão, a visão de Deus, para que a gente consiga realmente desfrutar de tudo que Ele preparou para nós. Amém? Glória a Deus. Sabe, mas a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente precisa entender o tempo no qual nós estamos vivendo. Cada um aqui está numa estação diferente, né? A estação que eu estou não é a mesma que você está. Um dia eu estive na posição de adolescente, de jovem, aí eu ouvia cultos sobre casamento e eu ficava pensando, ai meu Deus, é uma coisa tão distante, mas esse dia chegou, né? E aí cada um está numa estação de vida diferente. Alguns aqui estão frutificando na velhice, outros estão começando a juventude. Outros estão frutificando no casamento, outro na vida de solteiro, enfim. Mas Deus quer fazer na sua particularidade. Amém? Deus tem muito mais em menos tempo na sua estação, no seu tempo. Amém? E quando a gente compreende o tempo que a gente está vivendo, isso faz muita diferença em como a gente vai reagir e se comportar a essa promessa de Deus para nós. Porque se a gente viver, né, desapercebido e alheio a essa cronologia em que a gente está inserido, vai ser muito mais difícil ter um alvo e uma visão. Vocês já ouviram aquela frase? Se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Já ouviu isso? Mas a gente não vai para qualquer lugar. A gente tem um alvo, a gente tem uma visão, a gente tem desejos, expectativas. E Deus, Ele quer que a gente esteja alinhado, que as nossas expectativas, a nossa esperança, a nossa fé esteja alinhada a dele, a sua palavra, a expectativa que Ele tem de nós, para que a gente corra bem veloz nessa visão e nessa promessa de Deus para nós. Eu estou sem cronômetro, é? Help me. Então vamos lá. A clareza vai fazer toda a diferença para nós. É interessante que no Evangelho de João nós conseguimos ver como a Bíblia nos traz essa noção de perceber o tempo. Enquanto Jesus andou aqui na terra, o tempo todo, ele trazia essa clareza de que existia um tempo e um modo, né? Eu acredito que você já deva ter ouvido Jesus dizer assim, ainda não é chegada a minha hora, né? Mais especificamente, ele falou isso nas bodas de Caná e na festa dos tabernáculos. Está lá em João 2,4 e João 7,6. Ainda não é chegada a minha hora. E por que Jesus falava isso? Porque ele não se deixava prender quando ele entendia que ainda não era a hora. Ou seja, muitas vezes ele estava ali falando para as pessoas, né, ministrando. E aí algumas pessoas diziam, os soldados romanos estão chegando. E ele dava um jeito de dispersar a multidão. Mas no momento que ele entendia que era o tempo certo da sua crucificação, ele se deixou, né, ele realmente se deixou prender, né, e morrer para que ele cumprisse um propósito no tempo e da forma certa. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1.
E a gente vai estar falando um pouquinho sobre a nossa posição para o cumprimento do tempo e do modo de Deus. Amém? Qual é o nosso posicionamento para que as promessas de Deus se cumpram? Então, Eclesiastes 3:1 fala assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Mas sabe que a preparação, ela precisa se encaixar nesse tempo. Vamos lá, imagine, quem aqui já andou de metrô? Algumas pessoas já andaram, mas o metrô, trem hoje em dia é mais difícil, mas geralmente na estação ele tem o horário certo de passar, né? Ele para, quem tiver pronto entra, quem não tiver, fica, né? O metrô ele não vai se adequar à sua preparação. O tempo dele não vai se adequar à sua preparação. Mas você já precisa estar pronto ali, preparado, na porta de embarque, para quando o tempo do metrô chegar na estação, você entrar e seguir viagem. Então, quando a Bíblia fala aqui em Eclesiastes 3:1 que há tempo para todo o propósito debaixo do céu, há um tempo determinado, mas existe uma preparação que precisa se encaixar nesse tempo determinado por Deus. Porque se você não estiver de malas prontas, né, trazendo a ilustração para essa viagem, se você não estiver preparado ou de malas prontas para embarcar na viagem, o tempo para você não vale muita coisa. Você não está pronto, não está preparado para viver aquilo que Deus tem para a sua vida. E é por isso que a gente precisa alinhar a nossa visão e o nosso coração para as verdades da palavra e para aquilo que Deus tem para nós. Eclesiastes 8, capítulo 8, versículo 5, mais para frente um pouquinho, a Bíblia fala assim: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Sabe que a Bíblia não fala sobre o modo e o tempo nessa ordem, mas ela fala sobre o tempo e o modo. Porque se a gente entender isso, o nosso comportamento vai ser diferente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Lá em casa, a gente gosta muito de tomar café da manhã juntos. Mas na correria da semana, nem sempre a gente consegue fazer isso. Quando a gente morava em Aracaju mesmo, Jefinho fazia o café da manhã e eram 4 marmitinhas. O café da manhã das crianças, a minha e a dele, para tomar café da manhã no trabalho. Mas, geralmente, no final de semana, a gente gosta de tomar um café da manhã mais tranquilo, né? Meu marido gosta de tomar um cafezinho dele bem sossegado, mas nem sempre as crianças deixam. É aquela muvuca na mesa. Mas a gente só consegue fazer isso com tempo, né? A gente precisa de um tempo caprichado para conseguir desfrutar desse momento. Mas quando a gente está ali brigando com o relógio, nem sempre a gente vai conseguir ter um café da manhã de qualidade. Então não vai ser o tempo que vai se adequar ao seu comportamento. É o seu comportamento que vai precisar se adequar ao tempo. E assim trazendo para as coisas espirituais. Sabe, a gente precisa ter uma posição espiritual para desfrutar desse tempo de milagres de Deus. A gente precisa estar numa posição, né? Eu estou trazendo ilustrações do cotidiano, mas eu quero trazer refletindo para a nossa vida espiritual. A gente precisa ter um comportamento ou um posicionamento em Deus espiritualmente, para que a gente desfrute desse tempo de aceleração, desse tempo de crescimento. Porque Deus é Deus. Ele faz, irmãos, independente de mim e de você. Mas se você quer desfrutar da plenitude daquilo que Ele preparou para a sua vida, esteja pronto. Amém? Esteja conectado à visão dEle. E aí, então, não é o tempo que se adequa ao modo, mas é o modo que se adequa ao tempo. E a preparação precisa se encaixar no tempo. Porque o tempo, ele não se flexibiliza para nós, né? Se você tem que pegar um ônibus, um avião, ele não vai dar um jeitinho porque você não está preparado para a viagem. Não. Primeiro você tem que estar preparado para a viagem, para depois você chegar no tempo certo de embarque. Amém?
Então Deus, ele está preparando um tempo maravilhoso de aceleração na nossa igreja, na nossa vida pessoal, nos nossos negócios, na nossa família, mas a gente precisa encontrar essa posição. E a gente vai ver mais na frente que posição é essa. Carol, como é que eu consigo entender qual é a visão de Deus para nós, para mim? Como é que eu consigo entender qual é o alvo, para onde eu quero chegar? Eu sei que cada um aqui tem sonhos, né? Tem planos, tem projetos, tem expectativas pessoais, profissionais, ministeriais. E Deus, ele quer suprir cada uma das nossas expectativas. Porque a vontade dele é realmente satisfazer o desejo do nosso coração. Amém? Aleluia. E aí, trazendo mais um exemplo natural para essa realidade espiritual que eu quero trazer. Quem aqui já estudou para concurso? Quem já estudou para concurso sabe, né? Quando você tem um edital para cumprir, num curto período de tempo, você perde tempo indo à praia no fim de semana? Não, né? Você dá uma saidinha com os amigos à noite? Não, porque você precisa ter tempo para cumprir aquela meta. Então, na verdade, o seu modo de viver é que vai se adequar ao tempo que você tem disponível. E não o tempo do edital vai lá se adequar ao seu comportamento negligente. De sair todo final de semana, de dormir cedo, acordar tarde. Não, é o contrário. Por isso que fica com essa palavra. O meu comportamento, o meu modo precisa se adequar ao tempo. E não o tempo ao meu modo. Amém? Eu queria que você abrisse a Bíblia lá em Efésios, capítulo 5. Vocês estão aqui? Estão entendendo? Tem umas testas franzidas assim, aí eu fico preocupada assim. Efésios, capítulo 5, versículo 15 a 17. Versículo 15 a 17. Aleluia, glória a Deus. Então, Paulo fala assim, né? Aos Efésios. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios. Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E eu queria aqui frisar para vocês alguns opostos, né? A Bíblia fala aqui no versículo 15: vivam não como tolos, mas como sábios. Então, se eu não sou sábia, eu sou tola. Eles são opostos. Ou eu busco a sabedoria de Deus, ou eu vou viver muito perto da tolice. De fazer coisas que desagradam a Deus, de viver uma vida com os meus próprios planos, com os meus próprios projetos, com as minhas próprias intenções, mas distante da sabedoria de Deus. Porque Paulo está falando aqui, vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo. E no versículo 17 ele diz: não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, quando eu e você, amados, a gente está distante dessa vontade do Senhor, esteja certo, a gente vai viver uma vida de insensatez. Porque a gente vai querer fazer as coisas no nosso próprio braço, na nossa própria força, nas nossas próprias ideias, nos nossos próprios planos. E muitas vezes esses planos estão distantes daquele que Deus tem para nós. Sabe, eu já ouvi pessoas dizerem que tinham medo de entregar a sua vida aos planos de Deus. Mas eu pergunto, será que o dono de toda a sabedoria, o dono de toda a ciência, aquele que é criador do mundo, que formou eu e você, né? A Bíblia diz que se nós, que somos pais, que somos homens e mulheres, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, imagina o nosso Pai que está no céu. Será que a grandeza, a fonte de sabedoria que é Deus, traria planos maus para nós?
Então a gente não precisa ter medo de se entregar aos planos de Deus. Porque a Bíblia diz que os planos de Deus são maiores do que os nossos. Os planos de Deus são melhores do que os nossos. Sabe, existe um futuro certo para você. Existe um futuro de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É isso que a Bíblia diz, amados. Sabe? Então vale a pena viver os planos de Deus para nós. A gente não precisa ficar achando, ai, será mesmo que vai dar certo? Ai, como é que vai ser? Não. Deseje viver através dessa sabedoria. A Bíblia fala em Tiago 1,5 que quem não tem sabedoria, pede. Porque você é filho do dono da fonte de sabedoria. Então, se você precisa de sabedoria, pede, Deus dá. E não nos lança nada em troca. Ele dá gratuitamente. Porque a vontade de Deus é que a gente seja bem-sucedido nessa terra. Amém? Então, a gente tem uma palavra de viver mais coisas em menos tempo. E como eu falei, é fato que Deus é Deus. Ele pode fazer como Ele quiser, quando Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Mas eu preciso estar conectado e sintonizado com Ele. Para entender o tempo e o modo. Amém? Para que a gente entenda o tempo e o modo. Aleluia. Como a gente viu em Eclesiastes 8:5. O tempo e o modo. Carol, e como é que eu posso saber a vontade de Deus para mim? Através da sua palavra. Através da comunhão com o Espírito Santo. Sabe que tem muitas promessas de Deus para nós através da sua palavra, que são gerais. Não vai estar lá, Carol vai viver um futuro de paz e não de mal. Mas existem coisas específicas sobre a sua vida que você vai descobrir através da comunhão com o Espírito Santo. Todas as promessas que Jesus conquistou naquela cruz, é direito nosso, é nossa herança. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Sabe que tudo que Jesus conquistou naquela cruz, tudo que Jesus tem direito, né? Tudo que Jesus tem direito com o Pai, eu e você temos também. Amém? Você se alegra com isso? Imagine quantas coisas Deus já deu para Jesus como filho. Mas eu e você somos filhos também. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Então é direito nosso. É nossa herança também. Aleluia. Espera aí que eu bati a mão e o negócio saiu do lugar. Glória a Deus. Então, quando a Bíblia fala, né, quando aqui em Efésios 5, ele fala sobre tolos ou sábios, a gente tem a escolha de ser sábio, através da sabedoria que vem do alto. E ele fala também sobre insensatos, ou compreender qual é a vontade do Senhor. Então, eu escolho compreender qual é a vontade do Senhor para a minha vida. Amém? Glória a Deus, aleluia. Deus é bom. Ressuscitou. Deus é bom. E aí a gente precisa estar mesmo disposto a viver esse tempo de aceleração, esse tempo de maior intensidade. Então o que é que eu quero trazer para vocês dessa noite? Que Deus, ele está pronto. Mas aqui a gente está sendo alertado ou chacoalhado mesmo pelo Espírito a entender qual é a nossa posição nesse tempo de aceleração. Como é que eu preciso estar para viver tudo o que Deus já preparou para mim? Qual é a minha posição como filho de Deus para conseguir desfrutar de maior intensidade nas coisas de Deus, de maior fluir do Espírito, de mais comunhão, de maior entrega? Amém? E muitas vezes a gente negligencia o tempo e a gente começa a se aproximar dessa condição de tolice, que Paulo nos alerta aqui em Efésios 5. Não sejam tolos. E como eu falei, a tolice muitas vezes é viver distante dos planos de Deus para nós. Aleluia. Então a gente precisa entender o tempo, mas não se comparando com o tempo do outro. Deus quer nos livrar dessa coisa de comparação, porque a carreira que eu preciso viver não é a mesma carreira que você tem que viver. Deus tem planos para você. Deus tem uma visão e um alvo para você. Deus tem um alvo para a nossa igreja, como corpo de Cristo.
Mas sabe que para a gente viver a promessa de Deus de um segundo filho, né? Como foi liberado aqui para a nossa igreja, a gente precisa se preparar e estar conectado com essa visão de Deus. Porque Deus tem um tempo e um modo. Deus tem um tempo e um modo para a sua vida. Então não perca essa viagem na estação. Quando o tempo de Deus chegar, esteja pronto para embarcar nessa estação. Ou para embarcar nessa viagem da tua vida. Amém? Então a falta de clareza muitas vezes nos lança em uma condição de comodismo. E a gente começa a achar que não vai chegar em um outro lugar. Ou não vai chegar em um outro nível de vida. Às vezes a gente tem expectativas mesmo de transformação no casamento, né? De conversão dos nossos familiares. De abrir um empreendimento. De mergulhar mais na palavra, na comunhão com Deus. E se a gente começa a olhar muito para o outro, para a carreira do outro, a gente começa a entrar num grau de comparação que Deus não quer que a gente entre. Deus não fez o plano para a sua vida comparando com a vida do seu irmão. Ele fez um plano para você. Diga, existe um plano perfeito para mim. Aleluia. Glória a Deus. Então, e é interessante porque muitas vezes pessoas que estão falando em termos de comunidade, né, de corpo de Cristo, tem pessoas que estão aqui no começo que viveram coisas que a gente que chegou depois, né, eu me incluo, a gente que chegou depois não pôde viver, não conseguiu viver, mas o tempo de coisas que eles construíram, a gente usufrui hoje em dia, né? De tempos de dedicação, de dedicação mesmo à obra de Deus. E a gente não deve pensar que o outro chegou lá, mas eu falto muito para chegar. Não, porque o tempo que ele já conquistou, a gente pega junto e avança e vai adiante, né? E avança. A gente avança como corpo de Cristo, a gente avança como igreja de Deus. Então, a gente não pode ficar alheio, amados, àquilo que Deus liberou para nós como igreja. A gente precisa estar sempre animando o nosso coração de que a gente vai viver muito mais coisas de Deus em um curto espaço de tempo. Amém? Aleluia. Então, entenda o seu tempo e esteja encorajado a mudar comportamentos que te farão acelerar coisas em sua vida. Coloque mais intensidade em seu amor, em seu serviço ao Senhor, na sua comunhão com Ele, na meditação da palavra, na comunhão com os irmãos. É isso que nos faz crescer e que nos faz estar mais perto da vontade de Deus. Né? Você já ouviu aquela história da brasinha que está fora da fogueira? Quando a gente está muito distante do fogo, né, da brasa, do fogaréu, que é a comunhão com os irmãos, a gente está muito mais fácil a apagar a nossa chama. Mas quando a gente está aqui sendo alimentado por essa visão, pela palavra, pela comunhão com os irmãos, a gente está reacendendo no nosso coração a chama do amor ao Senhor. E aí eu não quero dizer que você não vá gerenciar estrategicamente seu tempo. E aí de repente você pode pensar, Carol, mas é para eu viver na igreja agora? Não, você pode sim gerenciar o seu tempo. Se dedicar para fazer outras coisas. Mas entenda que o serviço ao Senhor nos torna corpo de Cristo, né? Estar mais perto dos irmãos nos faz corpo de Cristo. Eu começo a entender qual é o meu papel no corpo. É através, a Bíblia diz que assim como o ferro afia o ferro, né? Um amigo, um irmão afia o outro. Então a gente precisa estar mesmo nessa vida de comunhão com os nossos irmãos, de serviço no Senhor, para a gente conseguir desfrutar da visão de Deus como corpo de Cristo. E eu queria ler com vocês lá em Êxodo, capítulo 3. Eu queria trazer o exemplo de Moisés a respeito dessa questão de tempo e modo. Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3, versículo de 1 a 10.
Eu vou ler aqui para vocês. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então, só para contextualizar aqui com vocês, aqui Moisés já tinha passado 40 anos fugido do Egito. Né? Moisés já tinha fugido do Egito. Ele já sabia para que ele tinha sido chamado, mas Moisés estava aparentemente distante da promessa de Deus para a vida dele. E outrora, né, antes, ele tinha tentado fazer isso na força do próprio braço. E a gente vai avaliar um pouquinho esse trecho. Imagine que aquilo que Deus está relatando aqui para Moisés é exatamente aquilo que Moisés já tinha visto há 40 anos atrás, né? Há 40 anos atrás, Moisés já sabia que o povo estava sendo oprimido. Moisés já sabia que ele tinha sido chamado para libertar o povo. Diga, mas não era o tempo. Então Moisés, 40 anos depois, ele precisou ouvir do próprio Deus a respeito daquilo que ele já sabia 40 anos antes. E aí você percebe que existem semelhanças e diferenças em relação àquilo que Moisés viu e que ele entendia que era necessário fazer a respeito do tempo e o modo com que aquilo deveria ser feito. A visão de Moisés era totalmente diferente da visão de Deus. Deus tinha um modo certo para Moisés. Mas o que foi que Moisés fez há 40 anos atrás? O famoso meter os pés pelas mãos, né? Moisés queria libertar o povo matando soldados na força do próprio braço. Mas ele não buscou saber da fonte qual era o modo para que ele cumprisse o seu propósito. De que forma ele precisava fazer para cumprir o propósito para que Deus tinha chamado ele? E a gente vê que, eu penso que se Moisés tivesse continuado tentando livrar o povo, matando soldados, ele teria passado mais de 40 anos fazendo isso. Porque não era o modo, não era o preparo que Deus tinha, que ele tinha para poder cumprir o seu propósito nessa terra, como libertador do povo. Mas os dois viam, tanto Moisés como Deus, e sabiam que era necessário ser feito. Mas o tempo e o modo faz toda a diferença, como a gente viu lá em Eclesiastes. O tempo e o modo faz toda a diferença para que a gente viva a promessa de Deus nessa terra. Amém? Faz muita diferença. Será que Moisés pensou que Deus não estivesse entendendo o que estava acontecendo? Será que desde aqueles 40 anos atrás, Deus não já estava vendo o povo sofrendo como escravos no Egito? Não, Deus estava vendo. Mas porque Moisés atrapalhou as coisas, né? Atrapalhou o modo de cumprir o seu propósito, ele acabou passando muito mais tempo, né? E isso não é o que Deus quer para mim e para você. Deus quer que a gente já esteja pronto,
entendendo, discernindo qual é a minha posição em Deus, para que quando chegue o tempo, né? O exemplo lá do metrô, para quando o tempo chegue, eu embarque nesse propósito e viva a plenitude do que Deus tem para mim. Amém. Aleluia. Então, para Moisés, isso já deveria ter sido resolvido, mas ele precisava entender que existia um modo certo para as coisas de Deus. E então, quando ele se conecta com o tempo, Deus diz o que para ele no versículo 10? Agora venha. Deus disse: ei Moisés, o tempo é agora. Agora venha. Agora você está pronto. Agora existe uma preparação. Agora venha. E qual foi o modo? Deus disse: eu vou enviar você a Faraó. Sabe que Moisés, aí você pode pensar, Moisés passou 40 anos para viver isso, porque ele não soube ouvir e discernir qual era o modo naquela época. Mas no tempo certo de Deus, Moisés viveu uma aceleração na sua vida. Deus disse: agora venha, eu vou garantir tudo o que você vai fazer. A Bíblia diz em Atos 7,35, a este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Sabe, amados, então quando a gente compreende qual é a forma certa, quando a gente compreende qual é o tempo certo de Deus para nós, a gente tem uma assistência sobrenatural. Existe uma graça de Deus liberada para a gente viver a plenitude de tudo que Deus preparou para nós. Amém? Então busca a vontade de Deus, busca através da sua palavra, busca através da comunhão com o Espírito Santo. Gasta tempo mesmo. Quantas vezes a gente gasta horas e horas alimentando a nossa alma com o noticiário da TV, com filmes, a gente maratona séries. Tem muito tempo que eu não faço isso. A gente, maratona séries, filmes e todas essas coisas que estão preenchendo alguma coisa na nossa vida. E eu digo para você, não é o teu espírito. Vai estar preenchendo alguma coisa aí, mas não é o teu espírito. Não é através do noticiário da TV, não é através dos filmes e dos seriados que você assiste que você vai reconhecer a voz e a vontade de Deus para sua vida. Ah, Carol, é pecado? Não, não é pecado. Mas você precisa, organizar bem o seu tempo. Priorizar aquilo que é prioridade. Se eu quero ter um futuro em Deus, um futuro abençoado, uma vida próspera em Deus, eu preciso buscar nele. E eu busco nele através da sua palavra e da comunhão com ele. Amém? Através do Espírito. Então não é só, veja só que interessante para Moisés. Não é só ver e saber o que precisa ser feito. Isso não foi suficiente para Moisés. O quando e como fazer acontecem no momento em que a gente se conecta com Deus. Por isso que eu falo tanto sobre a comunhão com Deus e com a sua palavra. Porque foi assim com Moisés. Moisés estava lá num lugar que ele sempre ia todos os dias. Com certeza ele ia apacentar o rebanho do seu sogro nos mesmos lugares, nos mesmos campos. Mas um dia, em um lugar comum, aconteceu uma coisa incomum. E ele pôde viver uma aceleração no seu propósito de vida, porque ele estava conectado. Ele parou para observar a voz de Deus e ele se conectou àquilo que Deus estava falando com ele. Ele poderia ter visto a sarça queimar e sair correndo com medo? Podia, não podia? É uma opção. Mas a Bíblia diz que ele parou para ver e ele reconheceu que ali tinha algo sobrenatural. E aí o que foi que ele fez? Se aproximou para ouvir de Deus. Amém? Você está recebendo alguma coisa? Glória a Deus. Aleluia. Então Moisés parou para ver. Deus apareceu para Moisés em um lugar comum para ele. Sabe, muitas vezes a gente não precisa mudar de lugar, de cidade, de emprego, para Deus operar milagre, não. Amados, Deus, a gente só precisa estar disposto a ver e ouvir a voz de Deus. Porque no lugar em que a gente estiver, no lugar de obediência em Deus, Ele opera um milagre.
Amém? Ele faz aquilo que a nossa força não consegue fazer. Então eu digo para você nessa noite, aguce a sua visão, aguce os seus ouvidos, alinha o teu coração, que a gente possa estar mesmo alinhado, como a gente cantou aqui, né? Para te adorar eu vivo. A nossa vida precisa ser uma vida de adoração a Deus. Naquilo que a gente fala, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente vive, do modo como a gente vive. Será que os meus relacionamentos refletem a vida de Deus? Né? Será que a criação dos meus filhos refletem a vida de Deus? Será que a forma como eu trato os meus pais, como eu trato o meu cônjuge, como eu trato os meus irmãos na igreja, refletem a vida de Deus? Aleluia! Então, por mais que a gente esteja envolvido na nossa rotina, mantenha acesa o ímpeto de realizar o que Deus te chamou para fazer nessa terra. Para viver os sonhos de Deus para você. Isso não pode se apagar. Amém? Aleluia! Então essa palavra, ela reacende em nós o chamado, a disposição de cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer. Não importa quanto tempo as coisas estejam acontecendo do mesmo jeito, Deus, ele é poderoso para mudar as estações, para mudar as rotas. A gente só precisa estar conectado com ele. A gente só precisa estar atento à sua voz. Amém, aleluia. Então por isso Deus falou para Moisés, agora venha e eu vou enviá-lo. Moisés pôde compreender o tempo e a forma que ele ia cumprir o seu propósito. E cada um de nós precisa identificar. Eu comecei lá falando que a primeira coisa é a gente discernir o tempo que a gente está vivendo. Onde é que eu estou? Qual é a minha situação hoje? Espiritualmente, naturalmente. Mas aonde eu quero chegar? Qual é a minha visão? Qual é o meu alvo? Porque se eu não tenho uma visão e o alvo, tanto para as coisas naturais como para as coisas espirituais, qualquer lugar me serve. Eu vou me contentar com qualquer coisa. Mas não é essa a vontade de Deus para nós. Diga, Deus tem algo maior e melhor para a minha vida. Aleluia. E eu queria também falar para vocês sobre essa questão do tempo. Sabe que a Bíblia fala sobre 2 tempos. O tempo de Deus, que é o tempo Kairos, né? A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então Deus, ele é atemporal. Sabe que às vezes a gente está aqui no tempo cronos, né, na cronologia, pensando assim, meu Deus, eu tenho que juntar dinheiro, eu tenho que poupar, eu tenho que reservar tantos reais todo mês para daqui a tanto tempo conseguir comprar aquilo que eu estou desejando. Mas sabe que o tempo de Deus não é assim? E isso eu não estou querendo dizer que você não tem que se organizar. Se organize, se planeje, se programe, mas dependa do agir do Espírito. Queira desfrutar da graça e do tempo Kairos de Deus disponível para nós. Sabe, a gente pode sonhar, ter expectativas, planejar, fazer organizações, tanto financeiras como familiares, como projetos de vida. Mas dependa também da graça e do agir de Deus. E o tempo Kairos, né? Ele significa um momento oportuno e decisivo. E ele é diferente do tempo Cronos, né? Ou cronológico, que é como a gente conhece, que é esse nosso tempo linear, em segundos, minutos, horas, dias, mês, anos. Mas o Kairos representa a graça e a ação divina no agora. É como se Deus pegasse assim, você está aí no seu percurso natural de vida, mas você está ali conectado com Ele, descobrindo dele, da fonte, qual é a vontade dele para a sua vida. Aí você está desejoso e caminhando para cumprir os sonhos de Deus para você. Aí Deus vem com seu tempo Kairos. É uma graça e uma ação divina no agora. Ele estabelece uma oportunidade perfeita para o cumprimento dos propósitos de Deus. Sabe, o tempo oportuno, o momento certo de Deus, é um ponto no tempo com significado e propósito divina. É a própria graça de Deus atuando em seu favor. Olha que bênção, amados. Sabe,
Eu quero poder viver essa vida. Colocando as minhas expectativas no Senhor, colocando mesmo anseios, projetos, desejos, planos, mas muito mais do que planos e projetos da minha própria cabeça. Eu desejo e eu quero viver os planos e os projetos de Deus para a minha vida, sabe? Tendo a intervenção da graça e do fluir de Deus em coisas que a minha própria força não consegue, o meu braço não consegue. A gente pode desfrutar disso quando foi para a gente se mudar de Aracaju para cá. A gente precisava fazer a parte burocrática de transferência do trabalho e tal. Mas a gente viu a mão de Deus intervindo em coisas que a gente nem planejou. Que a nossa mente nem planejou. Mas Deus foi lá e fez além do que a gente pediu. Além do que a nossa mente pensou. Deus abriu portas, Deus usou pessoas. Deus fez num tempo menor do que a gente previa. Para fazer cumprir um propósito específico. Amém? E eu creio que na sua vida, na nossa igreja será assim. A gente viverá um tempo muito maior. E esteja pronto com o seu coração. Pronto para servir com mais intensidade. Para viver as coisas de Deus com mais intensidade. Para viver a palavra com mais intensidade. Para viver o fluir do Espírito com mais intensidade. Porque Deus vai acelerar coisas em nossa vida. Porque Ele já vai nos encontrar prontos. Amém? Ele vai nos encontrar prontos, Ele vai te encontrar pronto e Ele vai poder dizer assim: ei, ela já está aqui, preparada para pegar na estação, no tempo que Ele determinou. Sabe, coisas específicas que Deus determinou para a tua vida, para a nossa igreja. A gente vai estar preparado, conectado com essa visão, conectado com a vontade de Deus, para viver cada uma dessas coisas. Amém? Você crê nisso? Você acabou de ouvir uma ministração da Verbo da Vida Distância. Então nos segue aqui no canal, segue as nossas redes sociais. É muito bom estarmos expostos à palavra, crescendo espiritualmente, recebendo tudo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Um grande abraço, Deus te abençoe.